Olá, turma, tudo bem? Vamos lá, pessoal, fazer a correção das atividades de geografia da primeira semana aí da nossa apostila, né, do oitavo ano. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que ainda ficar, né, não entendeu a questão muito bem, pode estar, né, me enviando mensagem que eu vou estar tirando aí todas as dúvidas, certo? Então vamos começar, pessoal. Na atividade 1 da nossa apostila, ele traz aqui para a gente observar aqui, né, esse mapa, certo? O que esse mapa, pessoal, ele vai trazer para nós? Ele tem aqui, né, na sua legenda, algumas nacionalidades, tá? E números, ok? Tá? Então aqui, pessoal, a gente pode ver, né, pelas as setinhas aqui, né, os pontilhados, que o quê? Que essas pessoas, né, dessas nacionalidades estão saindo dos países delas, estão vindo para o Brasil. Tá vendo que todos, né, têm o ponto de encontro aqui no Brasil. Então, a letra A, pessoal, o que vai pedir para nós? De quais nacionalidades são os imigrantes que chegam ao Brasil? Tá? Então, aqui, pessoal, os principais imigrantes, ó, portugueses, japoneses, italianos, espanhóis, bolivianos, argentinos, chineses, norte-americanos e uruguaios. Aqui, pessoal, essa resposta, né, onde que a gente encontrou ela? No nosso mapa, olha aqui. Né, a gente vê aqui, né, que são as principais nacionalidades, ok? A gente vai ter outros países aqui também que vão migrar para o Brasil, mas em menor número, tá? Os que mais migram, né, realmente vão ser aqui estes países aqui, certo? A letra B, pessoal, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que organizar todas essas nacionalidades, né, que a gente listou aqui na letra A, de acordo com o continente a qual elas pertencem. Ó. Então, aqui ele já deu que é Europa, América e Ásia. Né? Então, a gente vai ter só esses três continentes aqui, ok? Aqui, então, Europa, a gente vai ter portugueses, italianos, espanhóis e alemães. Provenientes da América, bolivianos, argentinos, uruguaios, norte-americanos. E imigrantes vindo da Ásia, japoneses e chineses. Ok? Uma questão bem simples aí para vocês. Letra C. Os portugueses são o maior quantitativo de imigrantes. Apresente dois motivos que justificam o maior quantitativo. Então, aqui, pessoal, no nosso mapa, nós podemos ver aí que os portugueses estão, né, número 1 na lista, né, dos imigrantes que vêm para o Brasil. Tá? Então, o porquê, né? Quais são as consequências dessa imigração? Tá? Como é que a gente pode estar analisando realmente, né, e vendo essa imigração, né, por qual característica? Então aqui, pessoal, ó, a gente pode ver, né, essa imigração pelos traços culturais deixados pela colonização e a língua, tá? Nós sabemos que nós fomos colonizados pelos portugueses. Eles trouxeram realmente toda a cultura deles, né, questão da culinária, vestimentas, arquitetura, a religião e a língua, tá? Nós sabemos que a nossa língua mãe, né, vem então do português, né, deriva do português de Portugal, ok? Então, aí são dois fatores, né, dois motivos, né, que vão então, né, justificar, né, essa presença portuguesa no nosso país. Na atividade 2, pessoal, né, considerando o município onde você vive, quais as evidências de fluxos migratórios você pode identificar? Então, o que vocês devem observar? Arquitetura, o nome de ruas, festas, eventos culturais e o sobrenome das famílias. Então, vamos registrar, né, as descobertas que vocês fizeram. Aqui, pessoal, o que vocês tinham que observar? Né? Aqui no nosso município, tem pessoas que eles vêm de outros estados, de outros países. A gente sabe que a formação do município, né, ela já vai ter uma mistura aí, né,
de povos, porque aí a gente tinha os índios nativos da região, a gente também vai ter influência dos negros escravos, e também, né, a própria história do nosso município nos conta que a nossa cidade surgiu de um povoado, né, que vem de uma fazenda de uma senhora que ela era de origem portuguesa. Tá? Então aí a gente já vê que a gente vai ter influência de alguns povos, né, na formação do nosso território. Nos dias atuais, né, talvez um dos fluxos migratórios aí que a gente pode identificar é o quê? Pessoas vindas dos estados da região Nordeste para o nosso município para trabalhar, né? Eles vêm a trabalho. Né? Então, às vezes, muitos trazem a família, acabam realmente criando laços aqui, né? Ou formam famílias aqui e acabam ficando, né? Trazendo, então, toda a cultura deles, né? Tudo que a cultura nordestina tem acaba trazendo para nós e agregando, né, a nossa cultura aqui, certo? Atividade 3, né? Vamos ler aqui o trecho. Mais do que tratar da história da imigração, é relevante tratar da história do imigrante no lugar, seja na cidade, seja na aldeia, do processo de transição do local de origem ao novo lugar e da necessidade da apropriação do lugar de sua recriação. E, finalmente, a necessidade de criar marcas de identidade, locais de alimentação, templos religiosos, escolas, associações, referências arquitetônicas, nomes de logradouros. Então, a letra A, pessoal. Quais argumentos levantados pelo autor do trecho que comprovam a necessidade de valorizarmos a história do imigrante? Né? Então, aqui, pessoal, é importante a gente valorizar a história, né? Reconhecer essas marcas, né? Trazidas e também as deixadas pelos imigrantes. Quando eles... pessoas que vêm, né, de outros países, de outras regiões, elas trazem a sua cultura, a música, o folclore, os hábitos alimentares, às vezes o modo de se vestir para um determinado local onde elas estão vivendo naquele momento. Então, elas trazem toda uma bagagem cultural, né, daquele local onde elas residiam antes, né, da sua terra natal. E ali também, né, elas vão então tentar construir, né, o próprio texto aqui fala, né, que eles deixam marcas de identidade, tá? Então o que? Eles vão então criar então locais de alimentação, né, templos, então eles vão trazer a cultura, então eles vão ensinar as pessoas ali como que é a cultura deles, então é muito importante a gente, né, valorizar essas marcas, né, e saber, né, realmente reconhecer que o imigrante ele é muito importante, né, ele não é uma coisa assim para ser deixada de lado, né? A gente tem que valorizar, porque esse imigrante ele tem uma história, uma cultura muito rica para a gente aprender com ele. Letra B. Pesquise na sua residência a origem de pais e avós. Registre o local de nascimento de cada um deles. Caso sejam imigrantes, pergunte o que sentiram quando mudaram de cidade ou país. Aqui, pessoal, vocês vão registrar a história da família de vocês. Né? Se os pais de vocês vieram de um outro estado, ou até ou mesmo uma outra cidade, né, do estado de Minas, né, provavelmente, às vezes tem algum costume diferente, então vocês, né, relatarem, né, escreverem isso daí, né, como que eles se sentiram, estranhou, né, achou estranho a mudança, né, alguns hábitos ou não, né, às vezes tem muita gente que tem avô, bisavô, que às vezes vem de outro país, né, então conversem aí com a família, né, registrem a história da família de vocês, né, é muito importante a gente conhecer, tá, da onde que veio a família da gente, da onde que veio os pais, os avós, os bisavós, né, saber qual que é a nossa cultura, né? Da onde que veio, né? As nossas tradições e tudo isso. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma manchete, tá? Para responder as atividades 4 e 5. Essa manchete fala o seguinte: de lavador de carros a microempresário, o imigrante haitiano que conseguiu empreender em Porto Alegre.
Steve é dono de uma agência de viagens e câmbio, de uma empresa de importações e de outra de serviços e terceirização. Então, aqui, pessoal, atividade 4. A notícia apresenta um haitiano que migrou para o Brasil e obteve sucesso. Escreva que levou muitos haitianos a migrarem para o Brasil em 2016. Então, pessoal, o Haiti é um país, né, muito pobre que se localiza na América Central. E realmente lá, né, as pessoas, a grande parte da população vive, né, em situação de pobreza e miséria. Tá? Lógico que existem, né, algumas pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, mas a grande maioria da população realmente vai viver aí, né, na pobreza. Em 2010, pessoal, teve um terremoto, tá? Com magnitude 7 na escala Richter. Então, quer dizer, é uma magnitude bem elevada, né? Lembrando que essa escala ela vai de 0 a 10, então quanto mais próximo do 10, mais forte é esse terremoto. Esse terremoto ele matou 300 mil pessoas, deixou mais de 1,5 milhão de desabrigados. Então, realmente houve, assim, um desastre, né, natural nesse país. Não é um país muito grande, realmente é um país pequeno. Então, quer dizer, ele acabou atingindo esse terremoto quase que todo, né, o país mesmo. Então, os anos seguintes a esse terremoto foram de fome e miséria, né, mais ainda, quer dizer, já era uma população pobre, sofrida, né, que acabou sofrendo mais ainda. Né? Então, toda essa situação fez com que muitos haitianos acabassem saindo do país natal, né, seu país de origem, e em busca de outros países, em busca de uma vida melhor. O Brasil, né, acabou recebendo um grande número de haitianos, né, então, quer dizer, ele acabou disponibilizando aí uma ajuda para essas pessoas, ok? Então, aqui, esse é o motivo, né, que levou os haitianos, então, a migrarem para o Brasil. A número 5, né, pediu para vocês pesquisarem em jornais, revistas ou na internet outras populações que migraram para o Brasil nos últimos 5 anos, tá? E aqui, então, a gente deveria registrar, então, o motivo dessas migrações. Aqui, pessoal, ó, a gente já vai ter, né, os haitianos, como a gente comentou, razões econômicas, né, quer dizer, o país passou por um desastre ambiental muito grande e acabou então, né, gerando ainda mais dificuldade financeira, né, para aquelas pessoas. A gente também teve, pessoal, os bolivianos e os venezuelanos, tá? Houve muita polêmica alguns anos atrás, né, por razões econômicas e políticas. Essas pessoas estavam, né, fugindo de seus países e buscando então um refúgio aqui no Brasil. Né? Muitos brasileiros não concordavam, outros sim, né? Mas acabou que ficou tudo bem, né? Eles encontraram aí um equilíbrio. A gente também teve aí, né, migração de espanhóis e franceses, devido então à crise financeira internacional que atingiu a zona do euro. Né? Vários países ali da Europa acabaram sofrendo nessa crise, né? Muito forte, uma crise financeira. Então, muitos, né, dessas pessoas acabaram migrando para o Brasil em busca, né, lógico, de uma vida melhor, de novas oportunidades. Ok? Então, encerramos por aqui. Qualquer dúvida, mandem mensagem, perguntem.